Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Para trocar ideia com a gente, já vá se organizando aí, faça o seu membro do Extracampo, que você vai ser comentarista nosso aqui por uma manhã de sexta-feira. O Ítalo Santos fala aqui, bom dia a todos. Explica como funciona essa janela especial de abril. Os clubes podem contratar pagando ou os jogadores têm que rescindir os seus contratos. Essa janela especial de abril, ela é para jogadores ali que tenham disputado estadual, jogadores que se destacaram. Um grande exemplo disso, de estadual, jogadores que se destacaram e se transferindo depois, foi o Água Santa no ano passado, né? Teve problemas, inclusive. Teve problema com teve isso, que estender o contrato de alguns jogadores e depois os jogadores já tinham um pré-contrato assinado com outras equipes e tal. Então acabou tendo. O que essa janela que fechou agora, ela eu acredito que o peso maior dela é para empréstimo, principalmente vindo de fora. Sim. Essas negociações de fora. Por quê? Para poder se adequar a essa janela do estadual, basta o atleta estar inscrito ou ter participado de algum jogo do estadual em qualquer equipe. Pode ser do Amazonas, pode ser do Acre, pode ser de São Paulo, do Rio. Então, eu acho, é por isso que eu não considero que tá encerradas as contratações. Acho que podem acontecer contratações ainda, e sem falar que tem a brecha, que é a partir de abril. Também a questão dos jogadores sem contrato. Exatamente. Jogadores sem contrato também. Que podem rescindir do contrato até o dia de ontem. Por exemplo, não estou dizendo que está vindo para o Bahia, nada do tipo. Sim. Jorge rescindiu o contrato com o Palmeiras. Ele está livre no mercado. Ele, como rescindiu ontem, ele pode assinar o contrato com qualquer outra equipe hoje ou na sequência. Então, é isso que chama atenção. Estava dentro da janela, né, a rescisão dele. Então, como ele está livre no mercado, ele poderia seguir para outra agremiação. Ainda sobre essa questão de contratações, não me falaram posição, não me falaram nome, mas me disseram que sim, ainda tem chances de jogadores chegarem ao Bahia. A expectativa do torcedor, né, que alguns setores se ajustem. Na sua opinião, Marquinhos, inclusive, como é que foi essa janela e essas contratações que o Bahia fez? Na sua opinião, qual foi o ponto, o melhor ponto em que o Bahia se reforçou e qual o ponto que o Bahia deixou a desejar? O melhor ponto para mim é o meio de campo. Não tem nem para onde ir. Seja com os investimentos. Aliás, o Rogério cita isso, né? De aquisição do Jean Lucas e do Caio Alexandre, como também aproveitar a situação de mercado do Everton Ribeiro, né? Que o Bahia não fez o investimento para o Flamengo, mas fez o investimento na aquisição do jogador, que é um atleta que chega, estava livre no mercado, porque não aceitou as condições do Flamengo de 1 ano apenas de contrato. O Bahia aproveitou o momento, ofereceu os 2 anos que o jogador queria, fez um projeto bacana e trouxe o atleta. Então, é o setor que o Bahia mais se reforçou. E ainda continua com as pendências para mim. O setor defensivo, mesmo com o Cuesta chegando, acho que ele chega muito mais para suprir a ideia do Vitor Hugo, e o Bahia ainda continua, para mim, com um problema do lado direito, que poderia ser sanado. Eu não tenho essa percepção de que estaria sanado se fosse o Gabriel Xavier como titular, porque a gente precisa ver uma sequência também do Gabriel Xavier no time. Mas quando a gente vê Canu, vê o David Duarte como opções, eu já fico meio que preocupado, porque a gente criticou muito o sistema defensivo do Bahia do ano passado, e boa parte desses jogadores continuam hoje no elenco. Continuam hoje figurando entre os atletas que são opções hoje para o técnico Rogério Ceni. E na parte ofensiva, eu fiquei com a pulga atrás da orelha na declaração do Rogério no jogo do Bahia aqui contra o Jacuipense. Quando ele fala do atacante, que trouxeram. Aquilo ali ficou para mim, tipo, eu não queria, ou eu fui convencido de que ele seria o atacante. Eu não sei e o Rogério tem essa característica nas coletivas, você que é experientíssimo, já percebeu que ele, às vezes, não tem um filtro para... Quando ele está insatisfeito com alguma coisa, ele vai e fala. E aí pode soar mais satisfação, mas a gente não sabe, né? A gente tem que ver primeiro com mais calma o desempenho do Estupiñán e tudo mais. Mas ele tem essa... Quando ele está insatisfeito com alguma coisa, ele vai e solta. Ele não esconde, não. Porque ele já teve situação de esquecer o atleta, o nome do atleta, e alguém lembrar na coletiva, e ele volta e faz um elogio ao jogador. Não, inclusive tá treinando muito bem, tal. Mas neste caso aí me deixou com a pulga atrás da orelha em relação a... Será que o Rogério
não estava interessado em ter o Estupiñán. Aí eu volto para a entrevista que ele concedeu para o Marinho Júnior lá em Manchester, que ele disse que os melhores desempenhos do Bahia no ano passado, sob o comando dele, foram sem centroavante, contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro. Então, será que o Rogério não pensa o Bahia, com esse polivalente Tassiano fazendo gol a rodo aí, usar o time sempre, ou pelo menos de 90% dos jogos, sem a presença de um centroavante, sem a obrigação de ter um centroavante diário? A gente fica na dúvida aí. É o que veremos. Pois é, na minha opinião, Marquinhos, acho que o Bahia deixou muito a desejar na questão defensiva. Ali falta na contratação de pelo menos um zagueiro ali para dar também essa competitividade maior ao setor, e a lateral, sem dúvida nenhuma, principalmente a lateral esquerda, né? Porque teve a perda do Rian, machucado, a improvisação do Juba não é uma coisa que é 100% consolidada, é um cara que colabora, é um bom jogador, mas está ali jogando, já fez aquela posição, mas a dele é um pouco mais à frente, ali quem sabe, então faltou reforçar um pouco mais esses setores. O meio de campo, sem dúvida nenhuma, foi o melhor ponto, né? Grandes jogadores, Jean Lucas, Caio Alexandre, o Everton Ribeiro nem se fala, né? Pela qualidade que tem, pela liderança que ele exerce dentro do elenco do Bahia. Então, esses pontos deixaram a desejar, e eu vejo, sem dúvida nenhuma, o meio de campo como principal ponto